de governo, e eu fui assistir. E quando eu comecei a assistir, quando chegou mais ou menos na metade, o Senhor começou a falar comigo a respeito dele. E eu quero deixar aqui bem ressaltado que não é porque Deus nunca falou com você que Ele não vai falar comigo. Não é porque você nunca teve a experiência de escutar a voz de Deus que Ele não fala comigo ou que Ele não fala com alguma outra pessoa. Deus escolhe com quem Ele quer falar. Ele fala com as pessoas, mas Ele fala com quem Ele quer falar. E quando estava mais ou menos na metade da entrevista, o Senhor falou assim: se essa nação, que é a sua nação, não eleger esse homem como presidente do país, eu vou permitir que essa nação desça para um buraco muito grande. Tudo o que há de ruim vai piorar cada vez mais. Tudo o que há de ruim vai ficar pior. E o Senhor ainda falou assim: essa é a última chance que eu vou dar ao Brasil, de mudança. Essa é a última oportunidade que eu vou dar a essa nação para poder mudar. Esse homem precisa ser eleito. E eu fiquei assustado com aquilo que Deus me disse, né? Porque eu nunca imaginava que Deus ia falar comigo a respeito de política. Não esperava que Deus ia falar isso. Deus nunca falou comigo sobre política. Deus nunca falou comigo sobre presidência. Deus nunca disse nada disso para mim. E o Senhor falou isso comigo. E alguns dias agora atrás, uns 3 dias atrás, eu tive outra visão. Tive uma visão com o Jair Messias Bolsonaro. Para quem não sabe, visão você tem quando está acordado, não é sonho. Sonho você tem dormindo, visão você tem acordado. Eu estava tentando dormir de olho fechado, eu tive essa visão. E nessa visão, eu vi um caminho, eu via o Jair Messias Bolsonaro andando por esse caminho. E ele passava e cumprimentava muitas pessoas, ele sorria para essas pessoas. E o Senhor falava assim comigo: você está vendo esse caminho que ele está passando, que ele está andando? Eu tenho feito ele andar por esse caminho. Há muito tempo eu tenho guiado ele nesse caminho. Eu tenho feito ele andar por esse caminho. E ele não tem nem percebido. Ele não tem nem notado que eu tenho guiado ele por esse caminho. E eu tenho preparado ele para assumir a presidência desse país. Eu via nessa visão o número 9. Eu falava: Deus, o que é isso? O que isso quer dizer? E o Senhor falava comigo que já há 9 anos estava preparando ele para assumir a presidência dessa nação. O Senhor falava que já vinha preparando ele para isso há 9 anos. E eu dormi, e quando eu acordei, eram umas 7 horas da manhã, Deus começou a falar comigo de novo. E o Senhor falou assim, ele começou a falar comigo dentro da Bíblia, ele me mostrava a Bíblia, me mandava abrir a Bíblia, me mostrava o lugar onde era para abrir, que era em Daniel, no capítulo 9, no versículo 2, que diz assim: no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E ao mesmo tempo que Deus me mostrava isso, o Senhor falava comigo a respeito da criação do Estado de Israel. O Estado de Israel foi criado em 1948. Nós estamos em 2018. Se você diminuir 1948 de 2018, dão exatos 70 anos. E o Senhor me mostrava aqui dentro da Bíblia, me mandava abrir a Bíblia e falar a respeito da Bíblia, nessa parte que diz no título: As 70 semanas, o Messias. Nós temos desde a criação do Estado de Israel até hoje, 2018, 70 anos. E esses 70 anos fala a respeito do Messias. Nós temos um candidato à presidência que tem o nome de Messias. O Senhor falou comigo assim, que colocou esse nome nele, pôs esse nome nele de Messias, Jair Messias. Jair quer dizer aquele que é iluminado por Deus, e Messias quer dizer Salvador, Redentor de uma nação. O Senhor falou comigo que ele escolheu esse homem, ungiu esse homem para poder mudar o Brasil, para trazer ordem e progresso para a nossa nação. E eu ouço muita gente dizendo assim,
que a gente não pode misturar religião com política, que a gente não pode misturar Deus com política. Esses dias atrás uma pessoa disse que eu era tolo porque estava misturando Deus com política, religião com política. Aí eu te pergunto, se a gente não pode misturar Deus com política, por que que Deus mandou Samuel ir na casa de Jessé e ungir Davi como rei de Israel? Por que que Deus mandou? Se a gente não pode misturar Deus com política, por que que o Senhor mandou o homem dele ir lá e ungir Davi como rei